Nós vamos fazer um estudo sobre o tema: o sábado é só para os judeus. Inicialmente, nós vamos definir alguns termos para explicar como é que nós estamos utilizando a palavra judeu neste estudo. Existem algumas palavras que são muito faladas e às vezes as pessoas não sabem a origem delas. Por exemplo, hebreu. Hebreu, ele vem de filho de Éber, que é trineto de Sem, que é filho de Noé. Então, da linhagem semita, os hebreus vieram. Abraão era hebreu. Israelita, o povo descendente de Jacó, que posteriormente virou Israel. Jacó trocou de nome e se tornou Israel. Então, israelita é o povo descendente de Jacó. Israelense é o habitante do atual país de Israel. Judeu inicialmente era da tribo de Judá ou do reino de Judá. Neste estudo nós utilizaremos os termos povo de Israel e judeu para todos os que estão sob o pacto do Sinai. Vamos começar no Velho Testamento, mostrando os textos bíblicos que dizem que o sábado é só para os judeus. Comecemos com Êxodo e Deuteronômio. Em Êxodo 31, guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-o nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Então, Êxodo 31, de 15 a 17, mostra que o sábado foi dado apenas para os filhos de Israel e serviria como sinal apenas entre Deus e os filhos de Israel. Em Deuteronômio 5, quando Deus vai dar os 10 mandamentos, ele fala: ouve, ó Israel, os juízos e estatutos que hoje eu falo a vocês, que hoje eu vos falo a quem? A Israel. O Senhor Deus fez conosco aliança em Horebe, não com nossos pais, mas conosco todos que estamos aqui vivos. Nós quem? Aqueles que foram servos na terra do Egito. Então é só o povo de Israel. Quem foi servo na terra de Egito foi só o povo de Israel, e Deus deu sábado em lembrança dessa escravidão no Egito. Pulando de Êxodo e Deuteronômio para Ezequiel, um texto muito citado pelos guardadores do sábado, em Ezequiel 20, basta ler o contexto de cima a embaixo para ficar absolutamente claro que é só entre Deus e o povo de Israel. Ezequiel 23 fala aos anciãos de Israel, no versículo 5, no dia que escolhi Israel, a descendência da casa de Jacó, e os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto. Os meus sábados lhes dei para servirem de sinal entre mim e eles. Eles quem? Aqueles que Deus tirou da terra do Egito e levou para o deserto. E Deus diz que também pediu aos filhos deles que santificassem o sábado e servissem de sinal entre eles e os filhos também. Mas também os filhos se rebelaram contra Deus no deserto. Filhos de quem? Os filhos do povo de Israel. Então Ezequiel 20 deixa absolutamente claro que o sábado sempre foi, é e será sinal apenas entre Deus e o povo de Israel. Nunca nenhuma outra nação e jamais a igreja. Vamos ver Isaías 56, um texto muito citado pelos guardadores do sábado. Bem-aventurado o homem que se guardar de profanar o sábado, porque assim diz o Senhor aos que guardam os meus sábados. Aqui está falando claramente aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor e aos que abraçarem a aliança do Senhor. Os filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor já estava previsto em Êxodo 20, no quarto mandamento, que lá fala dos estrangeiros dentro de suas portas. Então tudo isso já estava previsto. É tão judeu quanto qualquer outro. Aqueles que abraçam a aliança do Senhor são circuncidados e se tornam judeus como qualquer um outro judeu. O mesmo caso acontece com Isaías 58. Deus está falando à casa de Jacó e está clamando contra a casa de Jacó por causa dos seus pecados. Esse versículo é citado a exaustão pelos guardadores do sábado, mas o próprio versículo que eles citam deixa claro que é só para o povo de Israel. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor digno de honra, e etc, etc, te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. A herança do teu pai Jacó é para quem? Para os filhos de Israel, para o povo de Israel, só para judeus. E o último texto no Velho Testamento, Neemias. Neemias contando toda a história lá do Pacto do Sinai, fala: sobre o monte Sinai desceste dos céus falar-te com eles. Eles quem? O povo de Israel que Deus havia tirado do Egito. Deu juízos retos e verdadeiros, estatutos e mandamentos bons, e o teu santo sábado lhes fizeste conhecer. O santo sábado era desconhecido do povo de Israel.
Ele foi dado a conhecer somente no Pacto do Sinai, a partir de Êxodo 16. Os guardadores do sábado confundem o Monte Sinai com o Pacto do Sinai. Eles dizem que o sábado foi dado antes do Monte Sinai porque foi dado em Êxodo 16. Acontece que o Pacto do Sinai começa na libertação do Egito. É só ver o início de Êxodo 20 e de Deuteronômio 5. Então foi no Pacto do Sinai que Deus deu a conhecer o povo de Israel o sábado. Antes disso, ninguém conhecia o sábado. E é o que diz Deuteronômio 5. Somente nós, os que estamos aqui vivos, e não nossos pais. E quando fala que o teu santo sábado lhes fizeste conhecer, não é relembrar, não. O guardador do sábado tenta pegar Êxodo 20 numa interpretação errada, dizendo que o lembra-te ali é porque eles tinham esquecido porque ficaram 400 anos escravizados no Egito. Mas o lembra-te do 20 está falando do Êxodo 16, que ele foi dado dentro do Pacto do Sinai em Êxodo 16, e em Êxodo 20 fala lembra-te, porque em Êxodo 16 eles esqueceram com poucos dias. E no Novo Testamento, o sábado é só para judeus. No Novo Testamento, todas as citações de guarda do sábado é em um contexto judaico. Cristo era judeu, Paulo era judeu, os discípulos eram judeus, as mulheres eram judias, os apóstolos, os primeiros apóstolos todos eram judeus. Então, no Novo Testamento, sempre são judeus guardando o sábado, ou então judeus e gentios dentro de uma sinagoga no sábado. Só ocorre gentio relacionado com o sábado quando tem uma sinagoga envolvida ou quando tem um judeu envolvido. Não existe nenhuma ocorrência de guarda do sábado envolvendo o gentio. Assim como não existe nenhuma prescrição ou mandamento de guarda do sábado para gentio. Somente para judeus ou para as mulheres judias. Nunca, jamais para gentios. Então, no Velho Testamento, o sábado foi dado somente para o povo de Israel e nenhuma outra nação. E no Novo Testamento, o sábado só continuou sendo guardado por judeus e nunca foi imposto aos cristãos gentios, não existindo nenhum exemplo de guarda de sábado de cristãos gentios no Novo Testamento.